Carla Alexandra Godoy Felice e o auditor fiscal e coordenador da planta genérica de valores da Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, Lauro Marino Volman. Carla Alexandra Godoy Felice é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, em 1993. Especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias pela URGS em 2000-2001. Cargo efetivo de arquiteta lotada na Divisão de Avaliação de Imóveis da Secretaria Municipal da Fazenda desde 1999, atuando na área de avaliações de imóveis e como assistente técnico em ações judiciais envolvendo a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, auxiliar técnico da Divisão de Avaliação de Imóveis e membro da CAI, Comissão de Alienações de Imóveis da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Lauro Marino Volman é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, mestre em Engenharia Civil na área de Cadastro Técnico Multifinalitário pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, auditor fiscal da Prefeitura de Porto Alegre desde 1995, atua na área de tributação imobiliária da Secretaria Municipal da Fazenda, conselheiro do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários da Prefeitura de Porto Alegre, onde atualmente exerce a função de vice-presidente, bem como é coordenador da segunda Câmara, que julga os recursos pertinentes à tributação imobiliária. Contamos com a presença na plateia do diretor de Assuntos Parlamentares da IAMU, Rafael Serpa, e do vice-presidente da IAMU, Ricardo Brambila da Fonseca, prestigiando esta oficina. Com a palavra, os palestrantes. Bom dia a todos. A Carla combinamos de tentar trabalhar também sem microfone, me parece que é possível, e depois na parte das perguntas eu acho interessante usar o microfone para que todos entendam. A nossa proposta, então, é fazer essa oficina. Nós vamos subdividir em dois momentos. Uma parte a Carla vai abordar e uma segunda parte eu vou abordar. E a ideia, e como nós estamos um pouco avançado da hora, a gente vai fazer toda a apresentação da oficina e a gente deixa, então, as perguntas para o final, para que a gente consiga dar o fluxo de todo o conteúdo que a gente tem a passar e depois a gente problematize no final. E ainda nessa parte introdutória eu queria colocar que não seria eu estar apresentando uma parte da oficina, e sim a colega auditora fiscal Maria Alice Macedo Boas, que é diretora da Divisão de Avaliação de Imóveis, que é expert, assim como a Carla, nesse assunto, né, muito mais do que eu, mas em função de problemas de saúde ela não pôde se fazer presente, né? E ainda para contextualizar um pouco, eu sou coordenador da planta genérica de valores e a Carla trabalha na coordenação de avaliação de imóveis dentro da divisão de avaliações de imóveis, que foi criada com essa denominação na nossa reestruturação da Fazenda no ano passado e se insere dentro da Superintendência da Receita Municipal da Fazenda do município de Porto Alegre. Então essa nova estrutura a partir do ano tomou esse corpo e é composto então por auditores fiscais e também um grupo de técnicos da área de engenharia e arquitetura que trabalha mais especificamente nas avaliações de imóveis. Então eu passo agora então a palavra para a Carla para ela começar e depois no segmento eu me pronuncio. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho do nosso dia a dia, na verdade. Então, a gente foi chamado para conversar sobre o método comparativo, que é o mais usual lá dentro da unidade. Vamos iniciar aqui com um caso mais ligado, após os conceitos básicos, mais ligado à avaliação pontual, para depois, então, entrar nas avaliações para a planta genérica de valores. Embora o método seja o mesmo, os procedimentos têm algumas peculiaridades. Como conceitos básicos, assim, a gente tem que no Código Tributário, na base de cálculo do imposto do valor venal do imóvel, e ainda entra a questão de valor, que é muito discutida. Já foi objeto até de conferência, a discussão só sobre valor.
Mas o que a gente tem que buscar em avaliação é o valor de mercado, que tem na norma de avaliação de bens como definição a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, uma data de referência dentro das condições de mercado. A definição de planta e mapa genérico de valores é bem antiga, do tributarista, do professor Aires Barreto. Nada mais é do que a compilação de todos os procedimentos que se usa para se chegar na apuração do valor venal dos imóveis, de forma geral, na cidade. Bom, de posse disso, e antes da gente entrar nos casos de avaliação pelo método propriamente, a gente que faz avaliação para todas as situações do município, a gente se depara no nosso dia a dia com essa situação de mercado de um imóvel, que o contribuinte, o proprietário enquanto contribuinte, não dá valor ao seu bem, mas se por acaso for desapropriado ou numa condição de venda, esse valor então é superestimado. Esse é o nosso dia a dia. Por isso então que é importante a gente buscar o valor de mercado. E a planta genérica de valores então tem que refletir esse valor, porque do contrário fica injusto, né? Então, quando atualizada, ela promove a justiça fiscal, e hoje a gente pode ver que o que a gente não tem aqui no município é justiça fiscal. Isso aqui é uma situação real que ocorre, né? De valores de mercado, de imóveis que são de imóveis residenciais, nesse caso, de mesmo valor, praticamente, podiam pagar o mesmo valor de IPTU se estivesse sendo tributados ao mesmo valor de mercado, e, no entanto, com toda a defasagem que se tem da planta, a gente está tendo esse tipo de situação, na qual paga-se pouco, para eles muito bem, ou poderia, mas são diferenças exorbitantes, uma situação muito longe da justiça fiscal que se busca, e uma situação de iniquidade, que pode ser até um ponto para convencimento da sociedade de que a gente tem que trabalhar com a justiça fiscal. Então, qual é a melhor metodologia, né, para encontrar o valor venal? É justamente a que a gente trouxe, que a norma de avaliação de bens recomenda que sempre que possível a gente utilize o método comparativo de dados de mercado. Obviamente que essa metodologia tem que ser compatível com a natureza do bem, a finalidade da avaliação e dados de mercado disponíveis. Definição do método comparativo de dados de mercado, também direto, definido como aquele pelo qual o valor de um bem é estimado por comparação com outros de características semelhantes. Então, o que é importante? Se eu vou procurar dados para avaliar, para comparar, eu tenho que cercar o meu avaliando de dados de mercado que sejam comparáveis a ele. Os elementos importantes, então, para a avaliação, que é fundamental nessa primeira parte do processo avaliatório, seria conhecer essas características diretas. Quem é o meu imóvel avaliando? Quem é o bem? O que eu estou avaliando? Eu vou fazer vistoria, vou conhecer o imóvel. Profundo conhecimento do problema avaliatório, da questão avaliatória. Quanto às características diretas e quanto a características qualitativas. Esse profundo conhecimento tem que ter também dos dados que tu vai usar como comparáveis ao que tu vai avaliar. Nós temos várias características qualitativas, mas uma se mostra muito importante na formação de valores de quase todos os imóveis que se avalia, que são características de localização. O pessoal em seminários passados, no início, o Seminário Internacional de 2001, falou muito em location, location, location. Quais são as variáveis mais importantes? Localização. Sempre vai ser mais significativa nos modelos de avaliação que a gente usa. A renda do IBGE é uma comumente usada, porque é acessível, né, para todo mundo. E nós temos também na Prefeitura as regiões homogêneas de valorização.
As RHs, regiões homogêneas de valorização, elas foram apresentadas para a população da avaliação em 94, num congresso de cadastro multifinalitário. Então, até 94, no processo de inserção dessa metodologia e depois de inserção no sistema cadastro do município, a cidade foi mapeada, diferentemente dos bairros, mas com setores, com zonas homogêneas, quanto à ocupação do solo e quanto a tendências possíveis de crescimento que a cidade poderia ter. Desse trabalho, então, resultaram 140 regiões na época, e essa metodologia, depois de implementada, ela vem sendo sempre alimentada pelas variações de mercado. Crescimentos pontuais, outros bairros que por aí apareceram nesse tempo, então ela vem constantemente sendo atualizada. São regiões com tendências, né, ou com características de ocupação do solo idênticas ou similares, que geraram, então, fora dos limites de bairro, essas regiões. A renda, essa superfície de renda que a gente tem, a gente pode ver que as manchas podem até ter alguma similaridade dos mais altos para os mais baixos valores. Tá? A gente trouxe aqui, então, para entrar no método comparativo, assustadora, né? A equação, o pessoal que não é da área se assusta um pouco. A gente trouxe um exemplo de avaliação de apartamentos. Onde está a variável de localização aqui? Já teve o propósito de polemizar um pouco a situação. Aqui não foi usada a variável de localização. A gente trabalhou em uma região homogênea. O que é o comparativo aí? Os apartamentos estão na mesma região de valorização. Quem são? Nós tínhamos nessa região apartamentos desse tipo e desse tipo. Tínhamos mais, mas enfim, predominantemente tipos fino e médio, elevador, sem elevador. Então o que acontece? Tem que ir a campo, quem é o avaliando, nesse caso eram os apartamentos desta região. Bem, o que nós temos? Tem um processo de coleta de informações. A data da avaliação era para dezembro de 2013. Cercamos, no tempo, guias, transações de TBI, nas quais tivemos convergência de valores declarados e estimados. E pesquisamos ali, entre julho de 2012 e julho de 2014, imóveis que foram transacionados nessa região homogênea. Eles precisaram ser anilhados e tu tens que identificar que características que vão contribuir na formação de valores dos apartamentos. Então, o que a gente quer buscar? O valor total dos imóveis. O que foi importante aí? Dadas as diferenças de tipos, né, médio e fino, que são tipos cadastrados, né, no nosso sistema, a gente tem que diferenciar quem tem elevador, quem não tem, quem é mais velho, quem é mais novo. Então, vai em busca de atributos que contribuem na formação do valor desses imóveis. O que aconteceu aí? Processando os dados, esses dados antes previamente analisados, no processamento deles, por inferência estatística, que é a nossa ferramenta, se chegou que, para contribuição do valor, entraram essas variáveis. São importantes para a formação do valor, então, a área total, né, que aumenta conforme aumenta o valor, conforme aumenta a área, aumenta o valor. O pavimento, que é o andar onde estão localizados os imóveis. A idade, aqui diminuindo quanto mais velho for o imóvel.
A data, por que nós tínhamos que ter um referencial de data? Eu tenho que explicar o comportamento dos valores ao longo desse tempo. Eu peguei dados de 2012 a 2014. Então, ao longo do tempo, eu tenho que explicar a formação dos valores, a evolução ou não desses preços. E 3 variáveis aqui, que são chamadas variáveis dicotômicas, que é do tipo sim ou não, que tinham fundamental importância para diferenciar imóveis, com elevador e sem elevador, né? Então, a variável assume valor 0 se não tiver elevador. Tipo fino entrou, se o imóvel é fino, ela assume 1, se for médio, vai ser 0. E estacionamento, tem ou não é número de vagas. É uma característica qualitativa, o imóvel tem ou não tem estacionamento, tem que ir atrás para saber. O que acontece? O modelo tem que ser capaz de, no final, diferenciar para uma área parecida, quem é mais novo, quem tem elevador, quem é do tipo fino, quem tem estacionamento, de quem não tem. Isso é um modelo restrito a uma região, não vai nos servir para avaliar para a planta genérica de valores. Tem muito que explorar nesses modelos, tem muitas questões que a gente testou, o que acontece se ele é fino, mas ele não tem estacionamento, o que acontece se ele está em outro pavimento, qual é a variação, quem varia mais, porque o quarto que tem elevador vai valer mais do que o quarto pavimento que não tem elevador. Enfim, essa análise faz parte da interpretação do modelo. Faz parte eu peguei dados, eu não vou só simplesmente jogar lá dentro do modelo estatístico, do programa de inferência estatística e aceitar o resultado. Vamos interpretá-los. As variáveis estão em conformidade com o mercado, né? Os preços, elas estão refletindo os preços, então tudo isso é um processo avaliatório. E ontem a nossa coordenadora, a Ellen, nos lembrou que é importante falar do tempo que precisa para essa avaliação. O demandante da avaliação, ele não pode simplesmente chegar, dizer eu quero o valor, não, me dá só uma ideia e tu não ter respaldo. Que respaldo que tu precisa? Dados de mercado similares, ou pelo menos na mesma localização do avaliando, dos quais tu extraia dali o valor. O que acontece? As etapas do processo avaliatório não podem ser suprimidas, em hipótese alguma. E se por acaso elas não forem bem analisadas, essa análise não for feita no princípio, tu vai rodar o modelo, tu vai chegar no resultado e tu vai ter que voltar. Eu vou voltar, porque agora eu não posso mais... Esse modelo não foi bom para fazer os finos, então eu tenho que tirar os médios, eu vou voltar para os finos. Enfim, são análises que tu tem que fazer. Quanto melhor tratamento tu der no início aos dados que tu estiveres usando, melhor resultado tu vai ter. Até porque o tratamento estatístico vai dar o que a estatística nos dá, uma probabilidade do valor que está contido no intervalo. Se tu jogar para lá cobras e lagartos, sabe lá que valor vai dar. Então, isso é o método utilizado para um imóvel. Só que ele também tem esse tempo. Então, o demandante tem que saber que existe um tempo para avaliação. Isso aí é muito comum, a gente enfrenta no nosso dia a dia, a questão das pessoas quererem, de um dia para o outro, uma avaliação. Não dá. A gente vai ter problema depois. Em algum momento vai ter alguma incompatibilidade, até porque nós temos que ajustar o valor de mercado. Então, essa é uma análise que, a partir de uma avaliação em massa, a gente vai precisar ter com mais critério ainda. Vai ter erro na avaliação em massa? Vai ter erro, vai ter, mas nós temos que minimizar, porque numa avaliação pontual também pode ocorrer. Eu não quis me estender, mas a gente pode voltar depois quando conversar, quando encerrar a nossa apresentação, a gente pode voltar nessas lâminas para conversar, se houver alguma dúvida. O Marino vai falar sobre a metodologia agora para a planta de valores, mas o método é esse. Né? E eu trouxe aqui, antes do Marino começar a conversar sobre a metodologia, uma representação gráfica
de um modelo genérico. Foi um modelo desenvolvido para avaliação de terrenos, pelo valor lá, acho que em 2014, mas enfim, a representação deste modelo nas regiões homogêneas a gente procurou mostrar nesse mapa. Pegamos a área média do banco de dados utilizado, foram 600 dados, e mapeamos o valor por região homogênea. A mancha, né, mais escura são os valores mais altos, e as manchas verdes, clarinhas, são os valores mais baixos. Isso é uma forma de representar o valor, né? É uma forma de apresentar valor, é uma forma mais visível de enxergar o valor dos imóveis. Acho que é uma ferramenta que dá para explorar bastante, até na hora do convencimento lá numa Câmara de Vereadores. Eu te deixo então, Maria. Muito obrigada. Já aproveitando essa lâmina, é importante, né, nós se convencermos, e aí falando das plantas genéricas e coisa e tal, o uso das ferramentas de geoprocessamento. Porque a forma tabular que a gente ia lá no vereador, apresentava uma tabelazinha, ele queria saber do seu apartamento, do apartamento do filho dele ou do vizinho, para escamotear que ele não estava pedindo do seu diretamente, e ver o aumento, ele se torna muito casuístico. Então as ferramentas de geoprocessamento, na medida que tu mostra, olha, aqui os valores venais estão tanto por cento abaixo do valor de mercado, e aqui eles já estão perto do valor de mercado, aqui na vila o preço que nós estamos aqui mostrando vai estar adequado, isso é uma ferramenta de visualização e de importância ímpar para convencimento, sobretudo na questão da sociedade depois do legislativo. De outro lado, eu queria também chamar a atenção, que eu não falei antes, a nossa divisão de avaliação de imóveis tem uma característica muito própria. Embora ela esteja dentro da Receita Municipal, ela faz todas as avaliações de imóveis para qualquer fim dentro do município de Porto Alegre. Ela faz avaliação de imóveis já prevendo a questão da planta genética dos valores, ela faz avaliação para os recursos na área do ITBI, faz avaliação para os recursos na área do IPTU. Mas também faz avaliação para desapropriação, para aquisição, para questão de aluguel. Então, os nossos avaliadores sempre estão numa saia muito justa. Eles não podem pender para nenhum lado, porque logo adiante eles vão ser cobrados, né? E isso, sim, tem sido o nosso norte nessa área. E tem sido um ponto técnico extremamente importante, porque nós, por obrigação, nós temos que estar sempre numa linha tênue, né? Tu não pode pender para o lado do município quando é tributário, pender ou não pender para o lado do contribuinte quando é uma desapropriação, porque logo adiante esse mesmo laudo que eu estou usando em uma desapropriação vai ser e pode ser usado na questão do questionamento do valor do ITBI ou do valor venal para fins IPTU. Então essa é uma característica muito própria que no passado a parte tributária era separada das demais avaliações, e acabou justamente dando as incoerências. E quando se trouxe isso para uma mesma área, né, acabou sendo de forma muito produtiva, né, agregou só valor ao trabalho que é feito por toda essa equipe, que novamente se tem auditores fiscais, mas sobretudo na área técnica de avaliação é tratado pelos engenheiros e arquitetos colegas lá da nossa área. A Carla, então, até agora abordou justamente modelos específicos para um determinado, avaliando que podia se tratar aí de um questionamento ITBI especificamente, o valor venal específico do IPTU, ou até uma desapropriação, um aluguel, e nós temos que, então, tentar pegar essa metodologia de dados comparativos e mercados, extrapolar isso, extrapolar não é bem a palavra, aplicar numa planta genérica de valores. Aí sim a apuração dos modelos vai ter uma característica um pouco diferente. As variáveis de localização vão se tornar muito mais importantes, porque o meu modelo de terreno vai ter que servir para a zona central, mas vai ter que servir lá, para quem conhece Porto Alegre, lá para o Lami também. Então as variáveis de localização, que no caso da região homogênea, ela nem usou naquele momento, que ela fez tudo dentro de uma mesma região, vão se tornar mais importantes. Em termos de metodologia que a gente trabalhou
uma proposta de planta genética valores a partir de 2013, ele segue então uma sequência de etapas que precisam ser seguidas para que esse trabalho seja concluído com êxito. Então, no primeiro momento, né, tu tem que ter então, uma caracterização da tua base cadastral, de que tipos de imóveis você tem e as características, quais as variáveis, quais os atributos desses imóveis você já tem disponível. A preparação da pesquisa, e aqui a preparação da pesquisa da busca de dados de mercado. E todo modelo é gerado com bases de mercado, tanto de transações como de ofertas, né, que normalmente acontecem no mercado. Então eu tenho que planejar essa pesquisa, que eu vou tratar um pouco mais adiante, a coleta e armazenamento dos dados referente a essa pesquisa, análise e processamento dos dados que vão gerar os modelos, a interpretação, explicação e validação dos resultados desses modelos matemáticos gerados, e aí aplicar esses modelos matemáticos gerados para todo o cadastro imobiliário da cidade e do município. E no fechamento final, então, um relatório que tenha toda a descrição de todas as etapas e demais elementos do trabalho realizado. A base cadastral, então, para fazer então, uma boa avaliação de imóveis, né, já pensando na planta genérica de valores, né, eu preciso ter um cadastro que tenha minimamente as informações importantes que impactam no valor venal de determinado imóvel, como área, a topografia, a localização na quadra. Isso em termos de característica, terreno, para nós é importante a testada do terreno também. Se houver edificações num determinado lote, num determinado terreno, a área, tipologia dessa construção, se é alvenaria, se é madeira, se é telheiro, a idade desse imóvel, estado de conservação. E atributos relativos à localização e características do entorno. Dá para já perceber, né? Por exemplo, nessa foto é uma casa de alvenaria média localizada num entorno bem diferente, por exemplo, dessa situação aqui que tem, a princípio, uma questão mais comercial e industrial. Então, essas características são importantes, né? E, normalmente, sobretudo quando o cadastro se torna maior, né, com maior número de economias, se segmenta, se agrupa as economias que existem nesse cadastro por tipos, por segmento, por finalidade dessas economias, né? Nós, em Porto Alegre, temos trabalhado com esse grupo com esse número de grupos, que é um terreno isolado, terreno em condomínio, as residências isoladas, residência em condomínios, apartamentos, e até subdividimos nos modelos atuais num apartamento, né, de mais qualidade, de mais luxo e um de inferior, porque se mostrou no estudo que era necessário diferenciar o que a Carla apresentou antes. O modelo genérico não conseguiu explicar, né, a variação de preço entre um luxo, um fino, de um médio precário. Então, nós até abrimos esse apartamento em dois. Prédio comercial isolado, sala, conjunto comercial num outro grupo, estacionamento, box no demais, loja de shopping, galerias, e uns imóveis especiais, que nós passamos ainda a usar um método de reprodução, porque são museus, igrejas que não existem dados de mercado de comercialização para que a gente pudesse formatar um modelo. Então se usou um método de reprodução mesmo. E o planejamento da pesquisa. Então, basicamente, o que é o planejamento da pesquisa? Tu vais buscar no mercado transações, e nessas transações, ou de oferta, ou de venda mesmo, né, vais identificar nesses imóveis as características que tu tens no cadastro imobiliário, né? Então não adianta buscar lá características, tu vai fazer um baita campo, um banco de dados com dados de mercado, com características depois, aí eu uso essas variáveis que eu fui buscar campo, e depois quando eu tento aplicar no cadastro imobiliário, essa informação no imóvel específico eu não tenho. Então ela tem que ser muito bem pensada, que dados que eu vou agregar naquela minha busca no
na busca no mercado que eu vou estar levantando. E obviamente que às vezes você não tem uma característica no teu cadastro, mas ela se torna extremamente importante e você pode levantar ela, como foi o caso dos condomínios horizontais. Nós verificamos que para explicar nós tínhamos que entrar com uma variável chamada de qualidade do condomínio. Então essa característica nós levantamos a campo em 1000 e poucos condomínios e ela ficou disponível. Ainda não está no cadastro, mas ela está no banco paralelo. No momento que nós implantarmos a planta de valores, nós vamos ter que agregar essa variável também no nosso cadastro, porque ela se tornou extremamente importante na explicação dos dados. E para isso, até a gente fez uma discussão com outras prefeituras, né? A gente aqui é só, como se trata de oficina, você bem operacional mesmo, né? Que a gente monte alguma planilha para isso, né? Pode até ser por segmento especificamente de imóvel que você vai levantar, ou ser uma característica, ou uma planilha de forma genérica geral, né? Então, no primeiro momento, né, é importante caracterizar o teu dado que tu vai levantar. E isso aqui que é importante, o registro no banco de dados, um número específico para cada dado que você vai levantar. Porque se eu não der um número específico para ele, eu levanto um dado hoje, daqui a 5 semanas eu levanto um dado do mesmo imóvel. E aí, se eu não botar uma caracterização dele, que me dê um registro específico, amanhã eu não vou saber aqui. Quando eu levar isso para o meu programa estatístico, eu não vou saber de que dado especificamente eu estou tratando. Então, é importante a gente ter chaves unívocas, assim como nossas inscrições, as nossas economias têm, este registro também tem que ter. E claro que a identificação da data, levantamento, pesquisador e por aí afora. Como características, então, é necessário então, eu caracterizar o terreno onde que está essa unidade que eu estou levantando o dado de mercado, né, com seus vários aspectos. E aí, claro, talvez para um apartamento essa informação não seja tão necessária, mas para um apartamento essa caracterização da construção se torna mais necessária. Por isso que eu falo, né? Você pode montar planilhas que são específicas a determinados modelos, e hoje com o modelo de eletrônico, de PDAs, isso facilita essa programação, ou tu ter uma forma genérica, né? E ainda características gerais de onde está localizado o imóvel, dependendo do tipo de imóvel. Então é uma questão bem de papel mesmo da organização do grupo de trabalho que está levantando esses dados. E de onde que provém esses dados? Onde nós usamos para buscar esses dados? Obviamente que hoje muita coisa está na internet mesmo, nos sites de imobiliária e coisa e tal. Normalmente lá não tem um endereço específico, aí você tem que juntar o banco do site da imobiliária, você vai lá no Google Street View e olha o nosso cadastro para tentar identificar qual é o imóvel especificamente que está sendo anunciado. Temos também contatos com imobiliárias, né? A gente tem um trânsito, né? Busca informações junto às imobiliárias diretamente, né? Que nos dão uma identificação. Trabalho de campo, nós tivemos um problema de desapropriação, da implantação de um condomínio grande na Zona Sul, que faltava dados de terreno. A equipe teve que ir a campo, ver todas as plaquinhas de venda de terreno, tentar falar com quem estava vendendo, identificar o cadastro, ver o preço, então indo a campo mesmo. E o outro trabalho a campo que é muito interessante é o lançamento de um loteamento, um condomínio horizontal. Vai lá no plantão de vendas, pega os folhetinhos, conversa com os vendedores para o levantamento desses dados. E as guias ITBI. Muitos questionamentos, né? Mas Porto Alegre, como nós temos equipes de avaliações diferentes para o ITBI e para esse fim de avaliação com laudo, nós temos se usado também nas guias ITBI, onde há um encontro muito próximo entre o valor de transação declarado pelo contribuinte e o valor da estimativa do fiscal. Portanto, se eles são muito próximos, uma variação 10% para mais, para cima ou para baixo,
ou 15%, aí se estipula essa variação, se usa este dado declarado pelo contribuinte, não se usa da avaliação do fiscal para não ser tendencioso, se usa o valor declarado pelo contribuinte como valor efetivo da transação, portanto, o valor efetivo de mercado. E as outras, né, fontes que a criatividade da equipe que tem que levantar os dados, né, faz, né? Esses dados, então, têm que ser armazenados, né? E aí, dependendo da quantidade de dados que você precisa, você pode armazenar no Excel, no banco de dados Access ou até sistemas próprios. Nós temos até sistema já configurado para isso, né? Novamente, volto a colocar a questão da chave unívoca de cada dado do mercado que eu colocar nesse banco de dados é extremamente importante. Até porque depois, lá quando eu elaboro o modelo estatístico, vai ter os chamados outliers, são os que caem fora da curva. Eu vou ter que tirar esses dados. E aí é importante eu ter o número desse registro, sim, porque às vezes eu tenho 2 registros do mesmo imóvel em momentos distintos. E eu vou excluir um deles. Bom, se eu não souber qual é o registro, de que data eu estou excluindo, eu posso cometer equívocos nessa avaliação, né? Porque eu posso, em determinado momento, excluir um, o cara anunciou por 200 mil lá um terreninho, aí ele se deu conta que um mês depois ele viu, por 200 eu não vendo, vou vender por 150. Então, aquele 200 pode cair fora da curva, eu excluo, mas mantenho 150, que é o valor de mercado. E, ao mesmo tempo, aquela minha base de dados que eu fui buscar a campo, eu vou associar ela a uma economia do cadastro imobiliário e eu posso agregar mais elementos do cadastro imobiliário. Como é o caso, eu busco o valor, eu busquei no mercado o valor de transação de um terreno lá numa determinada região. Eu conecto ela com o terreno que está no cadastro imobiliário e dali eu vou tirar a região homogênea, onde está localizado esse imóvel, vou tirar a renda do IBGE daquela região. E às vezes ela está inscrita no cadastro. Isso. Na maioria. Na maioria das vezes, essas ofertas, né, correspondem a um registro no cadastro imobiliário. Então, esses dados complementares ajudam depois a serem variáveis no meu modelo estatístico. Só para exemplificar, nós temos atualmente, base de julho, nós temos 740 mil economias no nosso cadastro imobiliário. E na base, então, de 2013, então isso aqui dava em torno de 760, devia ser lá em torno de 680 mil naquela época de economias que existia naquele momento. Nós fomos, para fazer então a modelagem para a planta genética de valores, nós buscamos 39 mil registros de transações do mercado imobiliário, né? E obviamente, né, que em algumas situações você tem muito dado, já com base no ITBI, como há muitas transações de apartamentos, né, e até porque o número maior de registros mesmo no cadastro, que eu vou depois avaliar pela planta, eu tive 20 mil registros de apartamentos. Isso permitiu, inclusive, refinar os modelos e que a gente segmentou em 2 modelos, para os apartamentos de mais luxo e os de menor qualidade. Então, permitiu até segmentar. E aí, é claro, hotéis, flats, nós temos pouca coisa sendo transacionada. Então, nós temos pouco dado de mercado, inclusive pouco registro também no nosso cadastro imobiliário, né? Então, é importante no planejamento da tua pesquisa saber, porque nós já temos o banco de dados, qual foi a necessidade? Nós temos o banco de dados já com dados de mercado, eu fiz mais ou menos uma simulação de quantos dados de mercado eu precisaria, e aí eu fui ver aonde que ainda eu precisaria ir a campo buscar dados complementares. Bom, terrenos em determinada região está faltando, então vamos lá buscar. Hotéis flats está faltando, vamos lá buscar, fazendo pesquisas específicas para o segmento. E esse aspecto eu queria chamar a atenção. No dado de mercado é importante a quantidade, mas e por segmento, né, para que ele seja realmente representativo. Mas também é extremamente importante que esse dado de mercado esteja espacializados conforme a espacialização das tuas economias.
Portanto, na região mais urbanizada, é óbvio que vai ter mais apartamento. Então, ali que vai ter que ter a grande maioria dos dados de mercado. Na Zona Sul, lá provavelmente não tem nenhum dado de apartamento, porque não tem apartamento, né? Casas mais populares vão ter mais ali na região da Restinga. Então, no planejamento, isso tem que ser olhado. Além do número, quanto eu vou buscar de dados mercados e aonde, em que região geográfica esses dados têm que ser oriundos. Nossos modelos, então, são feitos, então, por segmentos, né, por finalidade de imóveis, né? E quando, então, o modelo foi gerado, já prevendo a planta de valores, eu busco a interpretação desse modelo, porque, como a Carla antes já mencionou, esses dados de mercado são jogados para dentro de um programa estatístico que me cospe uma fórmula dessas, né? No Excel é muito comum a gente fazer isso, mas eu preciso interpretar esse dado. Se aqui, cadê a idade? Se no caso de apartamento a idade me mostrasse que quanto mais velho ele fosse, o valor do apartamento aumentaria, pô, essa variável não está explicando a lógica do mercado. Então, essa variável, ou ela está com problema de dado levantado no mercado, ou do cadastro mesmo, ou essa variável eu vou ter que retirar porque ela não está condizente com o que eu quero explicar. Então, essa avaliação, esse trabalho de interpretação, o feeling do avaliador é que vai conseguir detectar, né? A explicação do valor, né? A explicação se refere a quanto estas variáveis conseguem explicar do valor final que eu atribuo a determinado imóvel. E a Carla estava comentando que em torno de 75% a 80% que é o mínimo que se busca que essas variáveis expliquem. Claro, isso o programa de estatística vai dizer, ó, as variáveis depende muito do segmento de mercado, porque tem segmentos que a gente chega num poder de explicação do modelo que é bem próximo de 100. Certamente nos apartamentos ali que tinha muito dado. Muito fácil, né? E outros que a gente tem dados mais esparsos, né? Mais dificuldade, que às vezes pode não se conseguir muito mais correlação. Deixa eu ver. Tá. E tanto isso é verdade que aqueles imóveis especiais que eu falei antes, que são templos, clubes, igrejas, o modelo não conseguiu explicar, não se conseguiu fazer o modelo, portanto não serve. O que se adotou? Nós usamos o modelo de terreno para apurar o valor do terreno onde estava e a construção, agregando o valor da construção pelo método de reprodução, de CUB mesmo. Por quê? Porque faltavam dados que pudessem ter um nível razoável de explicação daquele valor. Pois, se ele não consegue explicar num nível razoável, eu vou ter uma discrepância depois dos valores apurados. Eu vou ter um imóvel que devia estar valendo 100, eu estou botando 300, e outro que devia estar valendo 100, eu estou botando 50. Então, esse modelo não me serve, né? Então, o avaliador é que vai buscar essa explicação para justamente partir para a etapa seguinte. Ok, a interpretação está adequada e muitas vezes na interpretação tu tem que refazer o modelo, porque tu viu que ele tem problema, tu tem que voltar atrás e refazê-lo de novo. A explicação está no nível que eu considero satisfatório. Agora vem a segunda parte, que é a validação dos modelos. E como se faz a validação dos modelos? Lá naquela minha amostra inicial, que eu falei de 39 mil registros, para cada segmento de imóvel que eu vou fazer o modelo, eu vou tirar uma amostra de dados daquele mercado, daqueles registros, e vou deixar separadinho aqui de lado. O avaliador, o consultor vai fazer seu modelo com os demais registros, com os demais dados de mercado, vai usar os que não forem outliers, os que forem de qualidade, e vai gerar um modelo. Quando esse modelo vier já com isso aqui tudo feito, vai chegar aqui na ponta, nós vamos pegar esse modelo, aplicar naquela minha amostra que eu deixei separada, e vamos ver a que nível esse modelo explica aquele valor de mercado que eu levantei, com as características daquele imóvel.
Então isso é uma amostra independente que me serve justamente para validar isso antes de aplicar em todo o cadastro imobiliário. Eu ainda não cheguei no meu cadastro imobiliário, eu ainda estou apenas na parte da modelagem ainda. Né? E, novamente, registrando o que eu já tinha falado antes, as ferramentas de geoprocessamento que me permite, então, o uso das variáveis de localização. Aqui nós também, além da renda da região homogênea que eu falei antes, nós, em muitos momentos, nós estamos, por exemplo, distância shoppings, nós estávamos avaliando ali a área do shopping, aí do Barra Shopping, né? O que só a influência do shopping fez no seu entorno. E ele tem um raio de influência, né? Onde que ele gera uma valorização. Então, por raio de ação, a gente consegue detectar e se tornou uma variável importante em determinado tipo de avaliação de imóveis. Ele muitas vezes não representa para todos os imóveis, né? Então, tendo feito a lapidação desses modelos e tendo aprovado eles, eu vou agora então aplicar esse modelo, tentar gerar contra o meu cadastro, todo o meu cadastro imobiliário, né? E obviamente que de cara nós vamos ter situações de inconformidade, vão aparecer os absurdos, né? E aí nesse momento que eu vou olhar se isso é um problema cadastral, né? Se o dado lá será que não foi digitado 10 mil a mais da área do terreno, como às vezes acontece, ou isso é um problema do modelo? Pode ser que eu tenha que voltar ao meu modelo e aí vai e volta, né? Tenta superar esse problema. Tendo constatado que isso é um problema cadastral, eu vou ter que fazer as correções de cadastro, né? Eu estou fazendo um trabalho lá na parte de condomínios, que nós estamos vendo bastante inconsistência, porque até agora, no nosso valor venal da tributação atual, não em nada impacta que tipo de imóvel é. Então, muitas vezes, no cadastramento não se dá muita ênfase para isso. Agora, quando eu fui aplicar os modelos, ele é primordial para mim, porque ele define que modelo eu vou usar. E aí eu comecei a ver, puxa vida, aqui está classificado como apartamento e deveria ser casa, né? Então, teve várias inconsistências nesse... O setor e quarteirão errado, que me levava a uma má identificação da região homogênea. Então, várias questões do tipo nós estamos corrigindo. E, tendo então já superado também essa fase, se vai começar a olhar efetivamente as maiores diferenças, né? Ver se eles realmente são compatíveis, se está adequado com os valores de mercado, porque tem situações que nós vamos ver que vai ter saltos gigantescos, né? Tipo, nossa planta é muito antiga, de 92, então não existia nada do Barra Shopping, né? E agora existe. Então, óbvio que vai ter situações que terrenos vão subir 1.000, 2.000%, mas sempre tem que ver se esse realmente é um valor adequado no mercado, né? E tendo em vista, então, essa variação enorme, a parte final da avaliação geral, então aí, claro que isso passa por N relatórios, por N geoprocessamento dessas informações, porque tu vai jogar, aqui aumentou o valor, vou geoprocessar, e eu vou ver que toda aquela região realmente aumentou, por quê? Porque ali se instalou um loteamento, ali se instalou um condomínio, o caso que nós temos o Alphaville, Terraville, que estão lá numa região descampada, em 92 era só campo, agora estão os condomínios, óbvio, e ao geoprocessar essas informações, elas vão saltar aos olhos, né? E por isso que eu friso sempre a questão do geoprocessamento, como é importante para tu até visualizar essas diferenças. Aí de cara tu vai dizer, não, ali é um condomínio, não precisa nem ir mais a fundo, né, na análise, porque já está explicado. E aí a decisão política, né, de quanto que tu vais efetivamente aplicar na planta de valores. Na medida que eu vou generalizar esses modelos, eu tenho que ter o cuidado que, como eu generalizo diferente do modelo que é muito específico, eu vou ter muito mais precisão, e a própria técnica admite que eu tenha esse valor de mercado, tenha uma variação de 10% para cima ou para mais. Quando eu generalizo esses modelos para toda a cidade, eu vou ter uma variação maior ainda. E aí eu tenho que usar o coeficiente de segurança, ou também vulgarmente chamado de coeficiente de cagaço, né? Que geralmente se fica aí no máximo 80%. Então, se bota o freiozinho aí para não colocar 100%,
que nesses 100% automaticamente um grande grupo estaria acima do valor de mercado. Então já se reduz esse valor para que eu fique dentro da maior parte abaixo do valor de mercado. E ao final desse trabalho, a gente sentiu um pouco a dificuldade do nosso trabalho, até estava conversando antes com o pessoal de Caxias também. É importante um relatório detalhado no final desse trabalho. Eu não estou nem ainda falando da parte que vai para o legislativo ou do executivo, mas no trabalho técnico mesmo. Nós temos que ter o banco de dados que foi usado para confeccionar os modelos, saber o dado efetivamente usado, o dado que foi a outlier, o dado que foi a tua amostra ali para testagem final. Isso é extremamente importante. A descrição dos modelos, a descrição das variáveis. Eu cheguei a um momento seguinte que eu tive muita dificuldade, porque em determinado segmento se usou um nome para uma variável e na outro modelo se usou um outro nome, mas era a mesma coisa. No outro se usou o mesmo nome, mas eram atributos diferentes no cadastro. Então tem que ter muita precisão. Se eu estou falando, nós temos, por exemplo, no imóvel, no terreno, nós temos as várias testadas que ele faz frente para o logradouro. Quando eu falo em testado, eu estou falando da testada principal, eu estou falando da testada secundária, eu estou falando da soma das testadas. Então, ou estou falando ainda da testada do terreninho dentro do condomínio. São vários tipos de testadas que e nós percebemos que em determinado momento nós estávamos falando de coisas diferentes usando o mesmo nome, ou outro momento nós estávamos chamando de coisas, de nomes diferentes para a mesma variável. Então, é extremamente importante a descrição disso, né? Descrever a forma, então, de aplicação disso no cadastro e a redação da lei propriamente dita, com todas as suas consequências na questão tributária. Isso, então, no segundo momento, vai impactar na tributação propriamente dita. E eu tenho defendido, e a gente tem que ser muito enfático nisso, que a base de cálculo é um atributo técnico. Nós não podemos deixar o político se meter nessa base de cálculo do valor venal. Isso é uma questão, nas leis nós temos que assegurar. Se ele quer mexer, ele vai mexer na alíquota, nos benefícios fiscais, dos freios inflacionários, mas para o imposto. Esta parte aqui nós não podemos, porque isso é um trabalho essencialmente técnico. Então, isso é uma questão que nas nossas leis nós não podemos permitir. O que nós temos que trabalhar é o impacto do aumento do tributo propriamente dito. Porque se eu digo que o valor daquele imóvel é 100 mil, não pode o vereador dizer que é 90. Ou que é 80, ou que é 110. Agora, ele pode dizer, olha, tu vai cobrar imposto daqueles 100 mil, tu vai cobrar esse ano 100, amanhã 200 e depois 300. Bom, isso ele tem o poder de dizer. E a conjunção, então, da base de cálculo versus parte técnica, política, e aqui não é só alíquota, é outros atributos que são possíveis, os freios, né, que me geram, então, o IPTU que tem que ser trabalhado. E a parte final, então, é a tomada de decisão política do Executivo, né, que primeiro o Executivo tem que se convencer que vai encaminhar, né, uma alteração de plantas de valores com, obviamente, mesmo que no global tu não tenha nem imposto, mas ele vai alterar impostos, talvez uns ele aumente e outros abaixo, então vai ter consequências, né, em termos de valor de imposto individualmente. Ele tem que tomar a decisão política e, sobretudo, a oportunidade. Vai fazer no primeiro ano do seu mandato, no segundo, no último, ele vai ter que tomar essa decisão. E para isso nós temos agora, tramitando, em 2015, nós já, no Senado, acabou não sendo aprovado por questão de um voto, nós estamos tramitando agora uma nova lei que visa colocar na questão da responsabilidade fiscal a não atualização das plantas de valores. Porque hoje, assim, o que eu percebo está um discurso muito confortável. O Executivo não manda porque o Legislativo não vai aprovar mesmo. E de outro lado, o Executivo não tem nenhuma dificuldade porque o Legislativo não tem nenhuma dificuldade porque o Executivo não manda. E nessa história, nossa última planta em Porto Alegre foi encaminhada só em 2002.
Mas toda a questão se diz, o legislativo não aprova, mas também nunca mais se mandou. Então nós estamos há 14 anos, nossa planta é de 92, há 14 anos nós também não estamos nem mandando, embora lá não foi aprovado. Mas também depois disso não se mandou mais não se fez mais nenhum movimento para efetivamente aprovar. Então essa lei, se aprovada, vai colocar como um requisito de responsabilidade fiscal a atualização da base de cálculo de IPTU. E eu aqui deixo claro, eu não estou aqui a defender aumento de IPTU, mas muito mais buscando a justiça na tributação que a Carla apontou lá no começo, aquelas famosas discrepâncias. Para a mesma base de cálculo, eu estou cobrando IPTUs bem distintos em situações similares. Né? Cada cidade, né, vai ter que ter seu convencimento da sociedade, e aí existem situações que tem fóruns específicos já montados, né, GTs, grupos técnicos de planta de valores, e sociedade, né, aí cada município tem a sua forma de encaminhar, e novamente eu friso, as ferramentas de geoprocessamento são extremamente importantes, porque se fizer mapas coloridos, as coisas tendem a ser mais facilitados. A apresentação no legislativo, né, novamente, né, municiado, texto frio da lei com aqueles modelos frios mais contextualizado, né, juntar mapa, juntar fotografias que representem determinados tipos de imóveis, né, seja acompanhado esse processo. E a tramitação do legislativo e, obviamente, depois ser aprovado, aplicado de forma geral. E aí, claro, aqui até não está posto que um parágrafo que aqui fala também que cidades que não tenham planta há muito tempo, eles podem ratear esse aumento de IPTU que por a prefeitura tenha em 4 exercícios, na primeira tomada, primeira planta nova que se fizer. Gente, rapidamente era isso, não sei nem se extrapolei o tempo, então vamos abrir espaço, tá bom? Vamos abrir espaço para perguntas. Né? Marina, eu queria só dar uma ajuda aqui, que eu acho que tu pulaste uma questão bastante básica. A planta de valores, lá no seu início, lá pelos 1980, existia um regramento vindo da federação de que ela era basicamente preço de terreno. Então, o que a gente tem que cuidar muito é que toda a nossa legislação do IPTU, na maioria dos municípios, valor venal ainda é valor de terreno mais valor de construção. E isso está refletido hoje ainda na nossa legislação de Porto Alegre, porque a nossa planta de valores vigente, ela data de 94. Né? O que se propõe aqui é uma mudança de metodologia, né? E a partir disso tu vai trabalhar então com modelos e modelagem estatística, abandonando aquele velho conceito de planta de valor de terreno para um modelo específico agora, buscando valor de mercado por finalidade. Né? Então, só para aclarar bem a questão básica da coisa. A colega Cristina, auditora nossa daqui da Prefeitura de Porto Alegre. Vamos usar o uso do microfone, que eu acho que fica mais fácil quando vocês estão sentados. Eu queria voltar... Só se identifiquem. Sim, meu nome é Ricardo, eu sou da casa aqui, auditor da casa. Eu queria voltar, se fosse possível, na lâmina 11, no slide 11, eu queria... Contigo, cara. Uma pergunta. Não, eu ia fazer na hora a pergunta, mas... Vai formulando a pergunta e quem vai chegar... Pode, por favor. É que assim, ó... Tu quer a lâmina? A lâmina. Então, assim, ó, a fórmula que está lá em cima, para calcular o valor total, que tem diversas variáveis ali, me parece assim, ó, não é difícil a gente compreender a importância de cada variável nessa fórmula, tá?
se tem elevador, se não tem, se tem estacionamento, se não tem, se a vergonha é fina. Então isso aí, aparentemente, para o leigo não é... Agora, eu queria que... O que é o 6,747538? Então, onde que saiu isso? Essa é uma curiosidade. Seu programa estatístico, na verdade, ele tem um K0, que é um coeficiente inicial. Ele tem, no mínimo, aquele valor. Se tu zerar todas as outras variáveis. Diz esse aqui ou é o coeficiente inicial? Não, na verdade, todos eles representam... O modelo estatístico, ele calcula um peso para essa variável, tá? Dentro do global aqui, né? O que acontece? Ele poderia dizer, no caso, se eu trocar essa variável fino pela média, que ele diminui tanto, vírgula, tanto, se for médio. Tá? Mas nesse caso é grau de exatidão, né? Não, 0, 12, ele é 7, assim, 0, exatamente. Modelo estatístico. Por mais que a estatística seja uma probabilidade, ela te dá esses valores fracionados. Tá, vamos lá, gente. Mas esse coeficiente, ele é do modelo, ele foi determinado. Imagina que tu tem aqui o Y e aqui o X, numa reta de regressão, certo? E tu vai ter uma reta aqui, cortando esse eixo no Y em 6,72. Se eu pegar só uma regressão linear até aqui, tá? Então esse 6 seria a altura onde essa reta está cortando o ponto Y. É isso. E depois a curva é em função dos coeficientes. Daí eu vou agregando. Numa regressão linear, eu teria aqui um X, certo? Y igual a 6,72 mais 10,72x. Tá? Depois eu vou para uma regressão elevada a 2, eu estava até em parâmetros. Mas só que é isso, é como dizer y igual a 2x se fosse linear. E todos esses aqui são parâmetros angulares. Tá? Então esse aqui é o ângulo da inclinação onde está faltando. Ah, mas assim, rapidinho para ler. Mas é assim, sai do programa de estatística mesmo. Então, na verdade, a gente confia absolutamente no que o programa coloca. É justamente por isso estatística. Qualquer regressão linear no Excel vai te dar isso. Isso, no Excel, chama por estatística. isso que a gente fala da questão dos dados, porque o programa estatístico, qualquer dado, ele vai te dar uma equação desse suporte. Mas o que vai acontecer? Está em ti analisar, interpretar se isso realmente o crescimento é esse. Se tu transformasse isso para uma forma direta, é que aqui a gente está trabalhando com a variável dependente de uma forma logarítmica, que ela se mostra melhor na distribuição espacial. Se tu trabalhasse de forma direta, ele ia te dar o preço. Quer dizer que o valor total aumenta 2.000 e pouco no coeficiente inicial, e aí depois ele vai mais 20.000 cada metro quadrado, mais 1.000 para não sei o que. No modelo final, tá, a gente tem condições de analisar melhor essa variação. Quando eu disser que o apartamento dessas características é 560 mil, tu podes me perguntar, tá aí, se ele não tiver elevador, ele diminui 40 mil. Então, aí que tu visualiza, porque neste caso a equação trouxe a nossa variável dependente da forma logarítmica. Se tu quiser transformar todo mundo numa forma linear direta, tu não vai ter essa mesma aderência dos valores na curva. Mas, para visualização, tu pode simular a cada pavimento, isso que só o que mudando essa equação está querendo característica. dizer o que essa equação está querendo dizer que a cada pavimento ele soma aquele tanto. Lá na equação eu consigo ver que é R$4.000 por pavimento, que se tiver elevador é 50 mil, se o tipo for fino ele é 100 a mais, mas se for médio ele pode ser, né? Então isso vai te dar a variação a cada variável que tu mudares, né? Na data de dezembro teve uma variação, teve esse valor, mas ele pode em julho, lá na minha última data, ter crescido 10%. Então, na verdade, a equação vai te dizer isso. Lá no resultado final é que tu vai analisar essas variações.
Meu nome é Márcio, eu sou auditor da Receita Estadual e eu trabalho com o ITCD, então por isso até do meu interesse nessa apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. Com relação à idade do imóvel, a determinação, as práticas de avaliação de imóveis normalmente remetem à idade, à idade aparente, não à idade real. Como é que vocês resolvem isso no município? Tá? E a segunda é se existem plantas de valores para os principais tipos de imóveis, por exemplo, para apartamento, para lojas, para salas ou algum outro que possa ser relevante também. Quanto à questão da idade, tem modelos que a gente consegue usar a idade real do imóvel na data da avaliação. Porque tu tem um referencial de data aí. Eu coletei o dado lá em 2013, que idade o imóvel tinha naquela época. Em apartamentos, a gente conseguiu usar essa idade. Mas já fiz modelos de avaliação de prédio no qual a gente precisou vistoriar o imóvel. Recentemente a gente fez a avaliação de um imóvel de prédio aqui no centro. Tu tem que olhar um por um dos teus dados e estabelecer a idade de outra forma. Como? Tem imóveis que já ultrapassaram a idade útil, de 100 anos, mas eles sofreram um retrofit. Então eu não posso utilizar a idade. Não dá. Nesse caso de apartamentos, ficou significativo porque a gente tinha que os imóveis estavam refletindo os seus 60 anos, aí ele funciona. Pode ter uma significância maior ou menor, de acordo com a amostra que a gente pesquisou. Mas para prédios não, realmente não funciona. Funciona melhor a idade aparente. Exemplo, a gente usou daí uma avaliação aqui no centro, de prédio no centro, vistoriando todos os imóveis componentes do banco de dados. A variável dicotômica, no caso, usamos entrou três épocas. O imóvel tem até 20 anos, de 20 a 40 e mais de 40. Funcionou bem. Tem que ter amostra, tem que ter qualidade, tu tem que acertar aquele período no qual foi importante essa questão da idade. Então faz sentido. Às vezes não funciona. Em determinadas amostras, o melhor é tu ter uma qualificação do banco de dados no que diz respeito à idade aparente e aí essas interfaces que tu pode estabelecer, né? O imóvel tem até 10 anos, porque aí tu tá tratando uma questão subjetiva, tu não pode chegar lá e achar que o imóvel tem 8. Tu tem que dizer, bom, ele tá até uns 10, 20. Mas aí nesse caso como variáveis dicotômicas e não mais como se está ou não naquela faixa. Quanto à planta, nós estamos trabalhando nisso, né? Nós temos 11 modelos, né, para diferentes segmentos, mas ela não está homologada ainda. Tá? Nós estamos trabalhando justamente na parte final. Foi contratada uma consultoria que trabalhou nisso e agora estamos na fase de homologação disso. O pessoal me pediu para ir encerrando, então eu vou só abrir a última pergunta para a colega ainda, depois para nós liberarmos para o almoço da tarde, nós temos que retomar a sua abertura oficial a 1h30. Eu sou de Caxias, meu nome é Rosa, trabalho no setor de TBI, né, nas operações de imóveis lá. Quanto às áreas privativas dos imóveis, porque quando a gente fala de área total, em condomínios de luxo, muitas vezes, se tem uma divergência muito grande e o contribuinte vem e argumenta, eu tenho um terraço grande, tem muitas áreas comuns dentro do empreendimento, piscina, quiosques e tudo isso entra nesse valor de área total. Aí é que tem a necessidade de se avaliar bem o que a gente está buscando. Imóveis de cobertura e com terraço, em geral, eles são modelados de forma diferente. Na questão das áreas, para avaliação de apartamentos, é um ressentimento muito grande que a gente tem é não ter o número de dormitórios. Nós não temos cadastrado. Isso se a gente puder ir buscando ao longo do tempo.
número de dormitórios, ele se mostra até bem melhor do que a questão da área. O fato da gente não ter usado a área privativa é muito pela característica desta região, na qual nós temos alguns imóveis antigos com mais área privativa do que os imóveis novos. Mas o que acontece? O imóvel novo pode ter uma área privativa menor, mas ele tem a infraestrutura. E quer queira, quer não, tu tens que pagar pela infraestrutura também. Ela é vendida no pacote. Então, para mim, ainda, o mais importante do que tu entrar com essa questão da área, poderia se testar, e já testamos também, uma variável área privativa sobre a área total. Quanto da tua área privativa representa, né, da área total. Funciona também. Já fizemos qualquer negócio nesse sentido, para tentar suprir. Então, já entramos com a área privativa sobre total. Dependendo da amostra, pode ser significativo. E tu tens, perdão, que identificar essas nuances. Em imóveis tipo fino, por exemplo, se a gente só segmentasse aqui, entrar com a privativa, ok, porque todo mundo ia ter a mesma característica ali, de ter um pouquinho menos de área privativa e bastante infraestrutura, que é a característica atual dos imóveis novos, né? Então, eu acho que tudo vai, é o que eu sempre digo, da interpretação do problema. E o modelo genérico, ele tem que tentar abranger todas essas variáveis. Mas mais do que isso, assim, esse é o problema cadastro versus modelo. Nós não temos essa informação cadastrada. O que se usou? Nós temos a classificação de apartamento normal e de cobertura. Então, isso já entrou para tentar explicar, mas nós não temos esse atributo cadastral também. E dificilmente, é de difícil busca esse dado também. Eu vejo que existe uma dificuldade também em prédios que são residenciais e comerciais. Muitas vezes tem uma loja embaixo e a área de uso comum dessa loja é rateada. E aí o contribuinte muitas vezes tem... Condomínios horizontais, esse problema é gravíssimo, né? Porque eles rateiam dentro da planilha de registro já as áreas de equivalente, aí deturpa totalmente, né? Esse é um problema sério. Mas nós estamos aqui encerrando, gente. Agradecemos a paciência de vocês todos e obrigado a todos aí.